Quando já alcançava a idade avançada, a Bíblia relata que Davi foi aquecido pela jovem donzela mais encantadora de todo o reino de Israel. O nome desta moça era Abisag. No entanto, há algo enigmático na natureza do vínculo entre Davi e Abisag. Isso porque o texto bíblico informa que Davi e Abisag não mantiveram relações íntimas. No entanto, após a partida de Davi, o termo amizade esteve envolvido na trama que resultou na ordem de Salomão para eliminar seu meio-irmão Adonias, que cortejara aquela jovem. Isso tem instigado os estudiosos a debaterem qual teria sido efetivamente o papel desempenhado por Abisag como companheira de Davi. Seria ela possivelmente uma forma de enfermeira ou cuidadora do idoso rei? Ou talvez tenha sido uma concubina ou esposa secundária, cuja relação não foi consumada de alguma forma. Além disso, teria Abisag sido a mulher que conquistou o coração de Salomão, sendo mencionada no livro de Cântico dos Cânticos, o que levou o herdeiro do trono de Davi a rejeitar veementemente o afeto de seu meio-irmão por ela. É justamente a respeito disso que discorreremos a partir deste momento. Portanto, assista a este vídeo até o desfecho e você obterá uma compreensão completa do que a Bíblia nos relata sobre a identidade de Abisag. Apesar de ter sido a jovem sunamita a cuidar do rei Davi durante sua senescência, a história de Abisag está registrada nos primeiros capítulos do livro de Reis, no Antigo Testamento. O significado do nome Abisag é incerto, mas alguns eruditos aventam a possibilidade de que ele possa significar algo como "meu pai é um peregrino". Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre Abisag, a moça surge no contexto da morte de Adonias, um dos filhos do rei Davi. Abisag é descrita nas Escrituras como uma donzela virginal, proveniente de Sunem, localizada a aproximadamente 26 quilômetros a sudoeste do Mar da Galileia, em território pertencente à tribo de Issacar. Devido ao fato de que em algumas antigas fontes as letras L e N parecem ter sido trocadas, alguns comentaristas sugerem que os termos sunamita e sulamita podem ser equivalentes no contexto bíblico. Se isso for acertado, ambos os termos se referem a uma mulher natural de Sunem. Para aqueles que já leram o livro de Cântico dos Cânticos de Salomão, talvez agora já consigam vislumbrar para onde essa discussão está caminhando. Isto porque, com base na possibilidade de sunamita e sulamita serem equivalentes em termos linguísticos, alguns poucos estudiosos aventam a hipótese de que Abisag poderia ter sido a figura poeticamente mencionada no Cântico dos Cânticos de Salomão. A Bíblia relata que quando o rei Davi enfrentou os desafios do envelhecimento, os servos faziam uso de várias vestimentas para tentar mantê-lo aquecido, porém, mesmo assim, ele não conseguia se aquecer. Diante disso, os servos do rei empreenderam uma busca por todo o reino de Israel, a fim de encontrar uma jovem donzela para servir diante do rei, cuidando dele e oferecendo calor com seus braços. A escolhida para esse papel foi justamente Abisag. Ela cuidou atentamente do rei Davi, servindo-o em todos os aspectos. Abisag inclusive estava presente quando a rainha-mãe, Batseba, recordou a Davi a promessa feita de que Salomão sucederia o trono de Israel. Mais adiante, a Bíblia relata que após a morte de Davi, Adonias, também filho do rei, buscou a intercessão de Batseba junto a Salomão. Seu desejo era obter Abisag como esposa. Esse pedido ocorreu em um contexto turbulento, pois anteriormente havia ocorrido uma conspiração para fazer de Adonias o herdeiro de Davi. No entanto, quando Salomão foi oficialmente coroado rei, substituindo seu pai, Adonias buscou clemência e Salomão permitiu sua sobrevivência. Entretanto, mais tarde Adonias fez a solicitação para desposar Abisag, e essa ação foi interpretada por Salomão como uma manobra para usurpar o trono de Israel. Tomar a esposa de um rei falecido, especialmente se essa mulher tivesse pertencido ao rei anterior, era considerado uma reivindicação legítima ao trono. Portanto, Salomão viu o pedido de Adonias como um desafio direto à sua autoridade como rei de Israel.
uma vez que desejar Abissag estava implicitamente ligado à pretensão ao trono. Consequentemente, Salomão ordenou a execução de Adonias, como descrito no primeiro livro de Reis, capítulo 2. Isso levanta a indagação central: Abissag foi ou não foi esposa de Davi? A questão do verdadeiro papel de Abissag ao lado de Davi é um tópico de debate entre estudiosos. Enquanto alguns sustentam que Abissag poderia ter sido uma concubina ou esposa de Davi, outros argumentam que ela era simplesmente uma companheira, encarregada de cuidar do rei em sua velhice, atuando como cuidadora ou enfermeira sem que isso implique em um relacionamento conjugal. Isso significa que ela possivelmente não se tornou esposa de Davi. De fato, essa questão é bastante complexa, em parte devido a dois fatores. Em primeiro lugar, a Bíblia enfatiza que o rei Davi não teve relações com Abissag. O texto bíblico expressa que ela era formosa e servia ao rei. Mas ele não a conheceu, onde não a conheceu, denota que eles não tiveram um relacionamento íntimo. Esta informação pode favorecer a ideia de que considerar Abissag como esposa de Davi não é algo incontestável. Portanto, não seria completamente inverossímil supor que Abissag nunca tenha sido contada entre as esposas de Davi. Por outro lado, em segundo lugar, a maneira como Abissag é vinculada à morte de Adonias sugere que, pelo menos no contexto do reino de Israel, Abissag era considerada como esposa ou concubina de Davi, mesmo que não tenham tido relações íntimas. E essa conclusão parece mais coerente. Isso porque, quando Batseba relatou a Salomão o pedido de Adonias de se casar com Abissag, a resposta de Salomão foi bastante significativa. Salomão indagou: "Por que pedes a Abissag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque ele é meu irmão mais velho." Sim, para ele, e também para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Salomão fez um juramento, assegurando que se Adonias fizesse essa solicitação com más intenções, ele pagaria com a vida. Salomão afirmou que Deus o havia estabelecido como rei, e, portanto, o pedido de Adonias por Abissag era percebido como uma ameaça direta ao seu trono. Salomão alegou que Adonias estava desafiando sua autoridade, sugerindo que o casamento com Abissag estava conectado a uma pretensão ao trono. Essa reação de Salomão dificilmente teria ocorrido se Abissag fosse apenas uma enfermeira ou cuidadora de seu pai. Logo, considerando todas essas nuances, a maioria dos estudiosos acredita que Abissag detinha o status de esposa ou concubina perante o reino de Israel, embora nunca tenha tido relações íntimas com o rei. Agora, compartilhe nos comentários se você já estava familiarizado com a história de Abissag na Bíblia e não deixe de se inscrever em nosso canal para acompanhar nossos novos vídeos. E que Deus te abençoe.